Olá! O vídeo de hoje é para a gente conversar um pouquinho sobre comunicação. E eu vou passar 14 sinais de que você pode ter uma comunicação passivo-agressiva, que não é a melhor forma de se comunicar, porque normalmente pessoas passivo-agressivas comunicam emoções negativas de uma forma indireta, ou seja, não fica claro para outra pessoa o que você estava sentindo, com o que você se incomodou e o que ela pode trazer de solução para o relacionamento de vocês. E para te ajudar o máximo possível, eu vou fazer esse vídeo em duas partes. A primeira vai ser essa, para você identificar quando você tem essa comunicação passiva-agressiva, porque todos nós temos ela hora ou outra. E a segunda parte do vídeo, que vai ser um vídeo 2, vai ser para você ter uma comunicação assertiva. Então eu vou dar dicas para que você consiga aplicar isso na sua vida e melhorar os seus relacionamentos. Geralmente, pessoas passivo-agressivas, elas não acreditam que elas devem externalizar as suas emoções, principalmente as negativas. Elas tentam evitar o confronto a todo custo, e isso cria uma grande ansiedade em pessoas que convivem próximo a elas. Porque elas comunicam através de indiretas, elas ficam em silêncio, elas fazem barulho e muitas vezes a outra pessoa ela não consegue entender o que está passando ali, o que está incomodando tanto a outra pessoa. Seria muito mais fácil ter uma conversa aberta e honesta, mas para elas geralmente vem uma interpretação junto dessa conversa aberta e honesta de que isso criaria uma situação de desconforto na relação, quando é justamente o contrário que aconteceria. Então vamos aos sinais de que você pode estar sendo uma pessoa passiva-agressiva ou de que você está convivendo com pessoas assim. E se você identificar que você está convivendo com pessoas assim, não significa que você tem que se afastar delas. Mas muitas vezes você pode ser mais assertivo na sua comunicação para tirar as respostas com mais clareza dessas pessoas. O primeiro sinal de uma pessoa passiva-agressiva é negar quando ela sente raiva. Ela pode se irritar com algo, ela pode ficar realmente com raiva, mas ela nega que ela sentiu isso tanto para si quanto para os outros, justamente para evitar o confronto. Mas o que acontece é, quando ela nega esta raiva para si e para o outro, ela geralmente vai ter que tirar essa raiva para fora em algum lugar. Então ela vai acabar fazendo fofocas com outras pessoas sobre a situação que aconteceu com um terceiro. Suponha que você tem uma risada meio esganiçada e você não consegue controlar isso, faz parte da sua natureza. E as pessoas debocham da sua cara quando você tem essa risada. Se aquilo realmente te ofende, pode ser que você não esteja nem aí de verdade, e aí tudo bem, você pode levar na leveza. Mas, se aquilo te ofendesse de verdade e você finge que não, você finge que você acha engraçado, isso é uma forma de ser passivo-agressivo. Porque se você comunicasse, olha, isso me faz mal, esse tipo de brincadeira, eu não gosto, eu não consigo controlar a minha risada, talvez as pessoas parassem de fazer. Se fossem pessoas maduras, pessoas adultas, é possível que elas parassem de fazer isso. Não fazendo um alarde inteiro por causa da piada, né? Não fazendo drama, apenas sendo direto, ó, não gosto desse tipo de piada, me incomoda. Ponto. O segundo sinal de uma pessoa passiva-agressiva é a pessoa que dá dicas ao invés de falar o que ela realmente quer ou aonde ela quer ir. Por exemplo, você está flertando com alguma pessoa, um menino ou uma menina, e em vez de convidar a pessoa para ir jantar, você fala: nossa, mas eu estava com uma vontade de comer japonês hoje. Não necessariamente a pessoa vai entender que você queria ir com ela. Às vezes ela acha que é simplesmente uma vontade realmente. E aí, por não expressar diretamente, vamos sair jantar hoje, você acaba se frustrando, porque você não vai ter o resultado que você deseja sempre que você expressa as coisas de uma maneira indireta. O terceiro sinal de que você é uma pessoa passiva-agressiva é quando você tem uma discussão com alguém ou alguém faz algo que você não gostou, você ficou incomodado com aquilo, mas você não quer falar. E aí o que você vai fazer? Você vai ficar fazendo barulhos, você bufa, você cruza o braço, você faz cara feia, ao invés de expressar aquilo que você sentiu de uma maneira mais significativa. E quando a pessoa que te incomodou te pergunta se tem algo errado, geralmente você nega. Você fala: não foi nada não. O quarto sinal é parecido com esse terceiro. Você faz as coisas que te pedem, a pessoa normalmente que te incomodou, de má vontade. Você não leva até o final, você faz sem muita eficiência. E quando a pessoa te pergunta se tem algo errado, você também tende a negar.
O quinto sinal de que você é uma pessoa passiva-agressiva é que você pode falar para os outros que você não se sente valorizado na relação, você pode falar que você está sendo deixado de lado, você pode falar que você faz muito pelo outro e o outro não faz tanto por você, mas você não usa exemplos diretos. Às vezes você acha feio falar que você sofreu com alguma coisa, que alguma coisa te incomodou, justamente por não querer sentir essas emoções negativas ou não querer expor isso para não parecer muito vulnerável. Então, em vez de falar, olha, X situação me incomodou, quando você chegou tarde sem me avisar, aquilo me deixou chateado, não, você fala que simplesmente você não é valorizado na relação, mas a pessoa fica sem entender direito porque você não usa esses exemplos que tragam clareza. O sexto final é de pessoas que podem até se tornar vingativas, que é a pessoa que ela fica contabilizando tudo de bom que ela faz pelos outros e ela fica contabilizando tudo de ruim que fazem para ela. E aí, em qualquer discussão ou qualquer incômodo um pouco maior, ela joga na cara da outra pessoa que ela faz muito mais pela relação do que a pessoa faz por ela. Quando, na verdade, é ela que não está comunicando as suas insatisfações ou é ela que está fazendo mais do que ela poderia, mais do que ela deveria, ou até mais do que pedem para que ela faça. Então vamos supor que um cara machão começa a namorar com uma menina, ou começa a ficar com uma menina, e essa menina tem um melhor amigo. E ele tem ciúmes desse melhor amigo, ele não sabe bem se é uma relação de amizade ou não é, ele não sabe se ele pode confiar nela ou não. E ele sempre busca ela em casa para eles saírem. E aí depois de meses de relação, um dia eles discutem e ele joga na cara dela: eu sempre te busco em casa e você nunca faz nada por mim. Porque na verdade ele esperava que ela percebesse que aquela relação incomoda ele, sendo que ele nunca comunicou isso. Então ele está contabilizando um ato de buscar ela em casa, por exemplo, e ele acaba descontando a raiva dela ter um amigo em outra coisa, que vai fazer com que ela não entenda nada e se sinta injustiçada. Então, geralmente, isso é uma atitude de pessoas passivo-agressivas, porque ele não tem coragem de falar que ele sente ciúmes, por exemplo. Sétimo sinal: pessoas que fazem elogios que, na verdade, são ofensas. Por exemplo, vamos supor que você não tem o costume de cozinhar e você passa um dia inteiro preparando um almoço, você está empenhado naquele almoço. E aí, as pessoas vão até o seu almoço e alguma delas comenta assim: nossa, o seu almoço estava surpreendentemente bom. Como se você não fizesse coisas boas com costume, como se isso não fosse uma regra para você. Isso, ao mesmo tempo que é um elogio, é uma ofensa, porque a pessoa tá te puxando para baixo nos seus outros dias. Ou você trabalha com redes sociais e alguém olha suas redes sociais e fala: nossa, até que as suas redes sociais fazem você parecer interessante, como se você não fosse interessante no seu dia a dia. Então, ao mesmo tempo que é um elogio, é uma forma da pessoa te cutucar, comunicar algo para você que ela não tem coragem de falar na sua cara, porque ela é ou passiva demais, e nesse caso ela está sendo até um pouco agressiva sem querer ser. O oitavo sinal é você achar que quando você não se posiciona com as pessoas, você está fazendo bem para elas, porque elas vão continuar se sentindo bem com elas mesmas, mesmo ela fazendo algo que te incomoda. Isso não é verdade, porque se a pessoa ela não tem a percepção de que ela está errando, ela não pode mudar. E ela pode repetir aquele erro, se for realmente um erro, se não for algo da sua interpretação, com pessoas fora dali. E isso vai prejudicar ela e não ajudar. Então a tua covardia em fazer uma comunicação direta e clara não faz bem nem para você e nem para o outro. Tem até uma frase que eu adoro que diz assim: se você quer fazer bem para si mesmo, você fala o que os outros querem ouvir. Se você quer fazer bem para os outros, diga a verdade. E eu gosto dessa frase, mas eu não concordo com a primeira parte dela, porque eu acredito que se você quer fazer bem para você, você deve dizer a verdade. Se você quer fazer bem para o seu ego, aí sim você diz o que os outros querem ouvir. O 10º sinal de que você é uma pessoa passivo-agressiva é que você não gosta muito de ter conversas diretas. Você tende a achar que as emoções têm que ser engolidas e você tende a achar também DRs um saco. Quando, na verdade, é justamente a DR que vai possibilitar você enxergar o relacionamento como um todo e melhorar ele.
O 11º sinal chega a ser uma crueldade, que é a pessoa que se distancia de algum amigo, né? Deixa de conversar com alguém que era super amigo antigamente, sem dizer o porquê. A pessoa às vezes até tenta retomar a amizade, mas você fala que nada aconteceu e continua distante, não permite mais uma proximidade. Isso porque você nunca teve coragem de falar o que te incomodava e a pessoa nunca teve a oportunidade de mudar ou se explicar para você. O 12º sinal é que você é uma pessoa fofoqueira, porque quando você não resolve os conflitos nas pessoas que estão envolvidas naquilo com você, geralmente você vai levar aquilo para terceiros. O 13º sinal é que você fala uma coisa, mas você faz outra. Quando você se sente pressionado para dar uma resposta, você às vezes acaba falando que sim, você vai num aniversário, por exemplo, quando você já sabia que você não ia em um primeiro lugar, você só não queria ter que falar não. E aí você não comparece nesse aniversário. E muitas vezes você acha que simplesmente não falar mais no assunto vai fazer a pessoa esquecer que você ia em um primeiro lugar e não ficar chateada com você. Puro engano. E o 14º sinal é que você se faz de vítima sempre. Você nunca assume a responsabilidade sobre os seus atos, porque se você assumisse a responsabilidade, você ia querer construir mudanças, você ia querer crescer, você ia querer saber aonde você erra também. E se você não erra, e se você não comunica o erro dos outros para que eles possam melhorar, você sempre se vê como a vítima e como alguém que sofre as consequências do que os outros fazem para você. Eu sei que muitas vezes que você se comunica com outras pessoas, por mais que você esteja tentando falar a verdade, as pessoas não aceitam a sua verdade. E tem gente que simplesmente vai ser sempre assim. Mas trabalhar em ser assertivo é a melhor forma de você se aproximar de outras pessoas que também são assertivas e crescer nos relacionamentos. Ser passivo-agressivo magoa as pessoas próximas a você sem que elas saibam o que está acontecendo. Isso é uma forma quase que cruel de se relacionar. Então, vamos aguardar o próximo vídeo que vai ser sobre como ser mais assertivo para que você consiga melhorar essa comunicação. Te vejo lá, um beijo e até!